Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com mais um vídeo no Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. E hoje, em homenagem ao nosso próprio título do canal, Máquina de Guerra, nós trazemos Gilles Deleuze e um texto curto, mas extremamente denso e atual, denominado Sociedade de Controle, que foi publicado em 1990 numa revista francesa e a partir de 1992 começou a circular aqui pelo Brasil. E a edição que eu utilizo, ela está presente aqui na publicação da editora 34, né? A obra, a coletânea, né? Conversações, cujo livro eu recomendo, né? É uma leitura obrigatória para quem estuda Deleuze. E o Sociedade de Controle fecha o Conversações, né? Fecha e ao mesmo tempo abre, porque indica pistas muito interessantes para nós podermos pensar a contemporaneidade. É importante dizer, para início de conversa, que esse texto ele não é propriamente conceitual. Ele só sinaliza alguns horizontes, ele lança algumas hipóteses e ele encaminha pesquisas que outras pessoas podem vir a fazer no futuro. E é claro, como eu sempre destaco aqui, que é um texto de 1990. Desde então, muita coisa mudou. Entretanto, o mais assustador no raciocínio deleuziano é ele ter antecipado a natureza dessas mudanças. E é isso que nós vamos tentar destacar aqui. É uma leitura, não é uma leitura difícil, mas exige, digamos, uma certa familiaridade com o autor que é contemporâneo de Foucault e pertence ao próprio pós-estruturalismo francês, que é o Michel Foucault. Tanto que o Sociedade de Controle ele se define em torno de três partes, né? Que é o histórico da sociedade de controle, a lógica da sociedade de controle e o programa da sociedade de controle. E, já iniciando na primeira parte do texto, que é o histórico, toda a linha argumentativa do Deleuze, ela vai estabelecer contrastes com o conceito de sociedade disciplinar capitaneado pelo Michel Foucault e que está presente na sua forma mais elaborada no Vigiar e Punir, né? Clássico de 1975. Mas o contraste que o Deleuze faz não é no sentido de propriamente desmerecer ou desatualizar o conceito Foucaultiano. Tanto que ele chega a comentar que o próprio Foucault, no final da sua vida, ele já percebia que as sociedades disciplinares elas já não eram mais aquela para onde nós estávamos nos encaminhando. Então, é muito interessante que, na perspectiva disciplinar, há alguns movimentos que são básicos, né? O primeiro deles é concentrar as pessoas num determinado espaço. Depois, tu distribui essas pessoas neste mesmo espaço, né? Na sequência, tu ordena e organiza o tempo das pessoas neste espaço, né? Após, tu começa a comandar, né, um comportamento para que tu alcance um objetivo específico, que comumente é estabelecer e fortalecer a produção, né? Tornar esses indivíduos, né, corpos dóceis, como diz o Foucault. E há instituições que são clássicas nessa atividade. Nós temos a escola, estou citando aqui o Vigiar e Punir. Nós temos as prisões, nós temos as forças armadas, a caserna, nós temos os hospitais. Então isso significa, nós temos as fábricas.
Então isso significa que a sociedade disciplinar, essa grande produção de corpos dóceis e produtivos, ela depende de maneira intrínseca dessas instituições, né? O qual, numa vida moderna, nós íamos passando, né, ao longo da nossa biografia, de uma instituição para outra, né? Íamos para a escola após a saída da família, né? Íamos para a caserna, né? Nos alistávamos, íamos para a universidade, íamos para a fábrica, né? Íamos para os hospitais e, em alguns casos, íamos para as prisões, como também para os manicômios, para citar a História da Loucura. Então, e de certa forma isso era muito produtivo, né? Então, nós temos aqui o Deleuze, na primeira parte do texto, ele retoma a obra Foucaultiana. E é claro, né, aí vem uma dica, que talvez é importante, assim, ler o Sociedade de Controle, né, junto com algum texto de apoio que discuta a sociedade disciplinar. Mas o Deleuze, ele faz esse preâmbulo para dizer o seguinte: bom, a sociedade de controle, que é para onde nós estamos indo, ela abandona essas instituições. Que não é por acaso, né? Vocês sabem que é um discurso hegemônico, amplo e presente há décadas, que diz que tem que reformar todas essas instituições. Este aqui é um canal de filosofia política da educação, e vocês sabem que a educação é colocada como estando em crise e a escola como estando ultrapassada há muito tempo, há muito tempo. Então, na primeira parte do texto, esse é o raciocínio deleuziano. Na segunda parte, que é a lógica da sociedade de controle, o Deleuze ele começa fazendo assim uma diferença entre molde e modulação. Então, o que acontece? O molde, ele é próprio da sociedade disciplinar, porque tu dociliza o corpo e tu atribui a esse corpo um molde definitivo, um molde estável, uma armadura que tu vai carregar durante a tua vida. A modulação não é dessa forma. A modulação ela é temporária, ela é adaptável, ela muda e ela tem um ajuste em tempo real. Então, o que acontece que nós temos aqui já na sociedade de controle? Uma subjetividade e uma corporificação em movimento. Então, a primeira característica da sociedade de controle é a modulação das condutas, a modulação do comportamento, a modulação das mentes, talvez a própria modulação da alma. E o que nós vamos ver, né? Que a instituição por excelência da sociedade de controle é a empresa. E a empresa, por sua vez, ela substitui a fábrica, que tinha um espaço definido, né, que tinha uma organização disciplinar definida e o seu grande objetivo era a produção. A empresa, por outro lado, né, como a própria lógica do capitalismo financeiro, bem explicada pelo Deleuze, a produção, né, não é um objetivo principal. A produção, inclusive, ela pode se deslocar para locais onde seja mais barato, mais rentável produzir e explorar a mão de obra. Então a empresa ela foca e ela coloca forças no quê? Na circulação, na compra e venda, nos negócios, né? Então isso é muito diferente, né? A empresa ela oferece serviços e os colaboradores da empresa, né, são diferentes de simplesmente assalariados ou empregados ou trabalhadores. Colaboradores é um termo, inclusive, bastante contemporâneo. Eles não foram moldados, né? Eles são continuadamente modulados. Modulados pelo quê? Pela formação, né? Que eles têm que, de maneira quase que perene, investir nela,
eles são modulados pelas métricas, eles são modulados pela produtividade, pelos objetivos, pela instabilidade do mercado e, com tudo isso, o próprio salário deles, as próprias recompensas, elas são passíveis de modulação. Então, se a escola, a prisão, o quartel, o hospital, a fábrica, todos esses são exemplos clássicos da sociedade disciplinar, nós temos como pedra de toque da lógica da sociedade de controle a empresa, né? E a empresa, inclusive, ela não precisa nem necessariamente confinar os seus trabalhadores, seus colaboradores, né? Eu ainda tenho o vício de falar trabalhadores. Ela pode exercer esse controle de várias formas, inclusive de formas remotas, né? Ou pela própria produtividade, né? As metas que devem ser alcançadas. É interessante, inclusive, que no final dessa segunda parte, o Deleuze vai colocar que o confinamento espacial, que era próprio da sociedade disciplinar, ele nem é tão mais eficiente. Há uma maneira, inclusive, muito mais produtiva e exitosa de conduzir a conduta das pessoas, que é o endividamento, né? O endividamento mediante crédito, mediante missões que a todo momento nós devemos realizar, e quando chegamos nas metas, as metas elas se reatualizam, se modificam e permanecem distantes de nós. O que faz com que tenhamos que estar sempre, né, em movimento. Bom, já vimos a primeira e a segunda parte. A terceira e última é o programa da sociedade disciplinar. E aí o Deleuze ele vai dar 3 exemplos, né? 3 exemplos assim de uma maneira sucinta, mas importante, né? O primeiro deles se refere às prisões, né? Que dependendo da gravidade do crime, elas podem ser substituídas por tornozeleiras eletrônicas, né? Por condicionais ou por prisões durante determinado tempo do dia, quando não as próprias prisões domiciliares, né? Há outras formas de controlar o preso, formas mais eficientes e mais baratas, inclusive. Os hospitais, eles também vão migrando para a ideia de monitorar o paciente, inclusive também com visitas à sua própria casa. Também são citados exemplos dos hospitais dia. E as escolas, né? Para além da docilização dos corpos presente numa sala de aula, né? E da disciplina organizada pelos horários, o que se tem é a avaliação como grande monstro regulador e controlador da escola, o que já valeria, né, um vídeo à parte. Bom, então o Deleuze ele encerra assim muito rapidamente essa terceira parte, citando que no meio de todas essas mudanças, algumas talvez até sejam positivas, mas ele vai dizer assim que a instituição mais desorientada com essa mudança de ênfase é o sindicato, porque a luta do sindicato e a forma como ele conduz, né, a sua resistência é totalmente dentro de uma lógica disciplinar, onde ele vai lutar, né, contra a docilização presente nas fábricas, né, o disciplinamento dos trabalhadores, né, e contra o confinamento deles nessas mesmas fábricas, né. Dentro da empresa isso não existe. Então, o que sobra para os sindicatos, né? Como que os trabalhadores podem voltar a se organizar e se ver como classe? É uma pergunta que fica em aberto. Bom, então para concluir este importante texto, o que nós temos aqui são 3 grandes pontas de lança que eu gostaria de destacar com vocês.
O primeiro é que na sociedade de controle, né, não existe mais separação entre propriamente as atividades, não existe separação entre trabalho, lazer e estudo, por exemplo, né? Tudo isso pode acontecer simultaneamente. Não existe mais separação entre casa e trabalho, né? A formação nunca termina, assim como o controle também não, e nem a avaliação. O segundo elemento, né, já citado, é a modulação permanente, né? Ou seja, estamos sempre nos ajustando, né, ao que nos é exigido, né? Nós estamos, digamos, atualizando as nossas competências, para usar um termo bem contemporâneo, e estamos sempre sendo avaliados, né? E claro que essa própria avaliação, ela depende da nossa ajuda, depende da nossa aderência, depende que nós ofereçamos nossos dados, né? E essa avaliação, o qual nós mesmos contribuímos, ela potencializa o investimento no nosso desempenho. Terceiro, né, e isso é muito presente, é que na sociedade de controle o grande poder está na própria informação. Então, hoje em dia, há outras tantas maneiras a partir dos quais nós somos subjetivados, nós somos monitorados, nós somos controlados e nós somos cobrados a ter desempenho, né? Então, hoje, quando a gente cita o CPF, as senhas de acesso, o histórico de compras, né, os nossos dados biométricos, a nossa localização, né, identificada pelo nosso telefone, né, os nossos desempenhos que são quantitativamente medidos, né, tudo isso gera uma grande massa de informação que é absorvida rapidamente pelo capital. Então eu acho, né, que eu não preciso dizer e concluir o óbvio, que este texto é brilhante e completamente atual, né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Também eu faria uma análise muito grosseira se eu começasse a citar exemplos da onde a sociedade de controle mais se corporifica, né? Capitalismo de plataforma, os algoritmos, inteligência artificial, né? Os aplicativos de transporte, trabalho por demanda, enfim, tudo isso tem que ser desdobrado. E se fosse terminar assim citando propriamente a escola, a gente percebe que a mudança ela é contundente, né? A mudança é contundente e qualquer perspectiva de encerrar a crise da escola sem discutir e problematizar a sociedade de controle vai naufragar, vai fracassar, não vai dar certo, né? Porque a escola ela se funda numa perspectiva de sociedade disciplinar, onde as fronteiras eram muito claras, fronteiras espaciais, inclusive, em relação ao mundo externo, né? E os objetivos, eles eram sem nenhuma discussão: entrar, cumprir os horários, fazer as avaliações, respeitar a autoridade, né? Obter um diploma e sair, né, para o mercado de trabalho. Tudo isso caiu por terra, né? Hoje a escola também se organiza ou é cobrada para se organizar como uma empresa. A avaliação ela é brutal, né? O diploma significa apenas um ritual de passagem movediço, porque os certificados eles vão continuar a ter que acontecer, né? E como se diz, né, nessa lógica, o importante é aprender a aprender, né? Não aprender conteúdos, mas na sociedade de controle, preparar-se, né, e adquirir competências para uma nova mudança que pode acontecer. Então, da minha parte, era isso. Muito obrigado.